Essa história é um final alternativo para o capítulo 11, Revelação e Traição. Nesta versão, Laqueus escolhe seus deuses, ao invés de Evilei. Ouça, e veja o que quase aconteceu. A espada desceu em um flash, cortou Evilei onde o pescoço e o ombro se uniam, rasgando carne e osso em pedaços como se fossem manteiga macia. Evilei conseguiu abraçar sua irmã como ela desejava, um abraço final para a heroína conhecida como Landfall. A espada não parou até passar por baixo de seu coração, e bem quando a espada estava passando por suas entranhas, as gêmeas e Gagaran conseguiram puxar Laqueus para longe, quebrando seu controle sobre a espada demoníaca. Não que isso fizesse algum bem, Evilei ficou por uma fração de segundo, não se curvando nem um centímetro sob o impacto da espada, mas quando o aperto foi perdido, também foi a não-vida que a sustentava, e quando ela perdeu seu abraço da irmã quando Laqueus foi puxada para trás, ela caiu de cara no chão, seus olhos vermelhos de sangue abertos, não que suas irmãs pudessem ver isso, nem ela pudesse vê-las, ela ouviu seus gritos, mas isso foi tudo. Laqueus estava gritando também, Evilei poderia dizer isso. O que é que você fez? Gagaran disse, deixando as gêmeas puxarem Laqueus de volta, enquanto ela corria para Evilei, puxou a espada que havia caído com ela, e a jogou de lado. Ela virou a mulher lendária, sua irmã, sua Evilei, de costas para que ela olhasse para cima. Laqueus estava gritando, eu não queria fazer isso. Eu não queria. Quando ela caiu de joelhos, gritando para o céu indiferente. Gagaran se atrapalhou procurando por uma poção de cura, apenas para ser obviamente tarde demais para isso. Evilei conseguiu um último sorriso, tossindo sangue enquanto sussurrava, linda, e fechou os olhos vermelhos como sangue pela última vez. Sem o conhecimento de ninguém neste mundo, o cérebro permanece ativo por um curto período de tempo, e permitiu que Evilei ouvisse o que elas estavam dizendo, mesmo que ela não pudesse se mover, falar ou chorar, e ela ouviu Gagaran se levantar, e ir para onde Laqueus estava gritando, traga-a de volta. E o som de um punho carnudo blindado conectando-se ao rosto de Laqueus, e a trituração do osso abaixo dele, e com seus sentidos vampíricos aguçados funcionando até o fim, ela ouviu Laqueus cair para trás na grama, e então Evilei, Landfall, a mulher da lenda, a maior lançadora de magia do reino Restize, não estava mais nesse mundo. Ela não ouviu as gêmeas chegarem ao seu corpo, e gritarem para ela se levantar, ela não ouviu os soluços de coração partido de Laqueus, ela não ouviu o som de Gagaran batendo nela, era o fim, e pronto, não só para Evilei, mas para a Rosa Azul, os anos de vitória terminaram. A rosa murchou. Consequências, Gagaran. Como as pétalas quebradas de uma rosa seca, e morta, as ex-irmãs se separaram. Gagaran não matou Laqueus naquele dia, ela a espancou, com força, e Laqueus nem tentou impedi-la, se ela notou a surra em seu próprio estado de transe, e histérico, Gagaran nunca soube. Ela só sabia que quando Laqueus caísse como uma marionete cujas cordas foram cortadas, ela nunca mais veria Laqueus. Ela abandonou o contrato, e suas irmãs, e vagou pelo mundo com uma alma quebrada, mas pior, uma alma violenta que se jogou em combate como se tudo o que ela quisesse fosse morrer, mas não sozinha. Ela recebeu o apelido de suicídio ao longo dos anos, e eventualmente, se viu na grande arena do Império Baharut, enfrentando Goljin em uma partida de lendas. O anúncio mal havia começado, ela mal havia entrado na arena, quando viu seu oponente. Ela não se importou com a multidão, com os aplausos, com os elogios, ela simplesmente atacou, e Goljin enfrentou essa investida, ela o golpeou imprudentemente, violentamente com seu martelo vil, derrubando-o de joelhos pela primeira vez em sua vida. Mas um humano e um troll de guerra são coisas diferentes, e ele rebateu com a mesma força. Ela deu talvez a maior exibição que a arena já tinha visto, antes que finalmente o porrete dele acertasse sua cabeça, e lhe desse uma morte repentina e abençoada. Sua exibição foi tão notável que Goljin estendeu a mão para o único a derrotá-lo, o rei feiticeiro, e o informou sobre o que ele experimentou. Isso intrigou tanto a Ins que ele adquiriu seu corpo para Nazarick, e quando seu cadáver preservado foi trazido até ele, ainda em sua armadura com o martelo ao lado, ele disse em voz alta: eu me pergunto que morto-vivo maravilhoso posso fazer com isso como material. Consequências, Tia e Tina. Tia e Tina eram inseparáveis como membros da Rosa Azul, e isso não mudou depois que a Rosa Azul se afogou na chuva de sangue de Evilei. Elas não conseguiram matar Laqueus, irônico,
considerando que esse era seu primeiro objetivo há muito tempo, mas também não podiam permanecer com ela. Elas enterraram o corpo de Evilei onde ela caiu, com todo o seu equipamento, e deixaram um marcador de pedra dizendo: aqui jaz uma irmã, amada na vida, e na não-vida, Evilei, Landfall, mulher lendária, que sua história viva até que ninguém o faça. Quando finalmente deixaram a área, abandonando o contrato, voltaram ao papel de assassinas, e voltaram a isso como uma vingança que desafiava a própria realidade. Embora elas não conseguissem matar Lacuse, elas tornaram seu negócio pessoal matar aqueles que serviam à religião dela. Durante anos, apesar de inúmeras tentativas de subjugá-las, tudo o que os cardeais receberam em troca foram corpos para enterrar. Isso não mudou até que eles comprometeram o guardião do tesouro para lidar com elas depois que elas mataram pessoalmente um dos cardeais, matando Dominique em sua própria cama. Usando a escritura da Flor do Vento para rastreá-la, e Zexitsumi sendo encarregada de lutar, elas foram finalmente levadas para a Baía. Elas lutaram com unhas e dentes, sem levar em conta a morte. Elas forçaram Zexi a usar várias artes marciais ao mesmo tempo. Eventualmente, no entanto, Zexi derrubou Tia, então Tina, dentro de segundos uma da outra. Foi uma boa luta. Ela disse sombriamente enquanto oferecia o maior elogio que conhecia. Tinha sido, e havia sangue, de si mesma, e delas, pingou de seu corpo, e deixou rastros atrás dela enquanto ela caminhava de volta para a estupefata escritura da Flor do Vento. Seus corpos foram despojados de qualquer coisa de valor, então jogados de volta ao chão, 2 cadáveres femininos nus, e mutilados, abandonados para serem comidos por animais. Mas o projeto de rastreamento de longo prazo que o rei feiticeiro empreendeu após a derrota da escritura cinzenta disse a ele onde elas estavam, e ele recuperou seus corpos, quando os outros foram embora. Quando seus corpos foram entregues, Ainz ficou encantado enquanto se preparava para criar um novo tipo de morto-vivo. Consequências. Lacuse, apesar de ter desferido o golpe mortal, de ter demonstrado fé em seus deuses a ponto de escolhê-los em vez de sua preciosa irmã, não foi recompensada pelos deuses em quem depositou sua fé. Suas ações, de alguma forma, a condenou, mesmo que apenas em sua própria mente. Ela se sentou no túmulo, e implorou perdão ao cadáver de Evilei por hora após hora, dia após dia, semana após semana. Ela nunca comeu, nem bebeu, enquanto implorava a sua irmã que a perdoasse por sua morte. Sua constituição de adamantite, e seus itens a sustentavam, mas o ambiente não. Seu lindo cabelo dourado ficou desgrenhado e emaranhado, ela não tomava banho, e estava coberta de sujeira e fuligem, e seu controle sobre a realidade continuou a diminuir enquanto ela lentamente definhava. Lá ela morreu, meses depois, caindo para a frente sobre o local onde Evilei descansou. Quando Ainz ou Algon finalmente vasculhou a floresta depois de reivindicar o reino sagrado e expulsar as forças escondidas na floresta, seus batedores encontraram o corpo da lendária Lacuse, e ele descobriu, no mesmo momento, o destino de Evilei. Ele removeu os 2 corpos e os trouxe para Nazarick. Sua alegria com o que encontrou era palpável. Que morto-vivo maravilhoso eu farei de você, ele disse ao cadáver silencioso de Lacuse. E quando ele olhou para o cadáver de Evilei, ele ficou surpreso ao encontrá-la uma vampira, mas mesmo assim Nazarick não estava sem seus recursos, e poderia fazer até mesmo com os cadáveres dos mortos-vivos, coisas que outros não podiam, e ele usou o corpo dela como reagente, permitindo-lhe criar um novo campeão não vivo de Nazarick. Assim, uma por uma, as heroínas da humanidade caíram em suas mãos esqueléticas, e ele as colocou a seu serviço em uma nova não-vida, reunindo-as em um vínculo comum. Ele fez o que pôde para manter suas memórias intactas, mas as ligou inquebrantavelmente a seu serviço. Quando as 5 se ajoelharam diante dele em sua sala do trono, quando a última delas foi ressuscitada, ele varreu as mãos diante delas, e disse: Bem-vindas a Nazarick, minhas rosas profanas. Como suas rosas profanas podem servir a você? Elas perguntaram em uníssono.